Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre o versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 12, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Mais uma vez. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Primeira parte do versículo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. A unidade da igreja é uma preocupação do apóstolo Paulo desde o começo da carta aos Coríntios. Ele escreve no primeiro capítulo, no verso 10: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Ele está ensinando enquanto responde perguntas. Todavia, os irmãos da igreja de Corinto não haviam perguntado sobre a unidade da igreja, mas haviam perguntado sobre os dons espirituais, como deveriam exercê-los e qual era a importância desse. Essa era a pergunta. Os dons, Paulo até responde, foram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Só que o orgulho humano estava transformando essas dádivas espirituais numa comprovação de posição social. A competição pelos dons mais proeminentes, exercidos publicamente, acabou por contribuir para divisões na igreja de Corinto. Paulo, então, entendeu que essas perguntas eram uma oportunidade para esclarecer acerca da unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Antigo Testamento para retratar a igreja. Está escrito também em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo, e um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo, ela é muito significativa, porque retrata a harmonia que há num corpo. No corpo humano, tudo está no seu devido lugar. Nenhum órgão jamais pode estabelecer monopólio sobre o corpo, assumindo função do outro. Um corpo constituído de um só órgão seria uma monstruosidade. Romanos 12:5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A orelha não pode dizer ao pé, não preciso de ti. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Todos são importantes porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Paulo exorta então os membros da igreja, assim como todos os membros do corpo físico devem trabalhar juntos. Quando um membro de Cristo é abençoado com uma capacidade espiritual, com um dom do Espírito Santo, essa deve ser uma oportunidade de alegria para todo o corpo. Se o irmão recebeu uma bênção, se o irmão tem algum dom, isso deve ser alegria para os outros. Por quê? Porque ele só recebeu aquilo para uma dádiva para a igreja. Pois pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos um dos outros. Segunda parte, assim é Cristo também. O desejo do apóstolo é o mesmo de Jesus quanto à sua igreja. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus também orou além de orar pelos seus discípulos, orou por nós. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha Cristo orando por você. João 17:20.
E o pedido que segue a Deus revela o mesmo desejo de Paulo, para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja como a unidade é importante para o mundo. Se é uma igreja desunida, ela tem uma deficiência, sempre terá deficiência para ganhar almas. Por quê? Porque ela não trabalha junto. Quando ela trabalha junto, o que significa? Significa que o mundo crerá que são enviados de Deus. Cristo é um com o Pai, assim como também é um com o Espírito Santo. Esse conceito é chamado de Trindade e não surgiu mediante a especulação de sábios deste mundo, mas da revelação progressiva da palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certo. Fica claro que Pai, Filho e Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas. Só que a Escritura também revela a unidade que há entre os três membros da Trindade, da Deidade. Segundo os pais capadócios, as pessoas da Trindade, elas possuem vontade separada, porém jamais são conflitantes. O Pai fala ao Filho: tu és meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Lucas 3:22. Jesus se oferece ao Pai pelo Espírito e declara que veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O nascimento virginal de Jesus revela o interrelacionamento entre os três membros da Trindade, cumprindo a mesma vontade. O relato de Lucas diz, Lucas 1:35, e respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, dizendo a Maria, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Veja que o Espírito Santo trabalha, a virtude do Altíssimo trabalha e o Filho de Deus se manifesta. Todos em um só pensamento, em um só sentimento. Da mesma maneira que Cristo é um com o Pai e o Espírito Santo, devemos, como seu corpo, sermos unidos com os nossos irmãos, tanto no pensamento quanto no coração. Filipenses 2:12. Completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Que Deus abençoe a todos.